Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Eu espero que você esteja bem, que tenha dormido bem e já aproveito para desejar a você um excelente dia. A palavra de hoje é do livro de Lucas, no capítulo 11. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E essa palavra, ela não fala de política, ela não fala de reinos distantes, ela fala de nós mesmos, daquelas verdades mais profundas do nosso ser, de cada pessoa que por dentro se divide entre o que quer e o que faz, entre o que sente e o que mostra. E tudo que se divide, você sabe, enfraquece. Por exemplo, quando há uma briga em casa, o silêncio pesa, a paz vai embora, o amor se retrai, e mesmo estando fisicamente tão próximos, parece que os corações estão tão distantes e tão frios. Mas há divisões ainda mais dolorosas, aquelas que acontecem dentro da alma, quando o coração tenta viver 2 verdades ao mesmo tempo. E eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Pense num homem que trai a mulher. Ele pode ter outra, ele pode achar que está experimentando o melhor dos 2 mundos, mas ele nunca terá paz. Há algo nele que se parte. E vive dividido entre a presença e a ausência, entre o desejo e a culpa, entre o prazer e o vazio. E por mais que tente se convencer de que tudo está bem, ele sabe que algo dentro dele está desajustado. O corpo se entrega, mas o coração se acusa. A aparência continua, mas a alma desaba por dentro. Nenhum amor se sustenta sobre um coração rachado, porque o afeto que se divide, ele morre aos poucos e rouba toda a paz desse coração. E é assim também com quem vive escondendo partes de si, tentando ser uma pessoa no trabalho e outra em casa, uma diante dos outros e outra quando está só. E aos poucos o interior se torna uma guerra. A vontade quer uma coisa, mas o medo quer outra. O espírito quer ir para a frente e o ego puxa para trás. E essa tensão cansa, ela consome, ela adoece, não apenas o corpo, mas sobretudo a alma, o interior. É por isso que tantas pessoas parecem bem por fora, mas vivem exaustas por dentro, porque estão sempre tentando juntar o que elas mesmas fragmentaram. É como se dentro delas tivesse uma guerra invisível aos nossos olhos. Agora, existe solução para tudo isso? Tem sim. E seguramente para nós que cremos é a fé, porque a fé é o caminho de volta para dentro, é o caminho da unidade. Deus é quem recolhe o que se perdeu. Deus é quem pacifica o que o pecado dividiu. Ele não acusa, Deus reorganiza a nossa vida. Ele ensina que a verdadeira liberdade não está em ter muitas escolhas, mas em ter um só coração. E quando Deus entra, o caos encontra lugar, a vida se alinha, o coração se torna inteiro. E a alma que antes era campo de batalha, ela volta a ser uma casa habitada pela paz, porque todo o reino dividido vai ao chão. E não há queda maior do que o próprio coração que perdeu o centro. Mas quando ele se reencontra, tudo que parecia ruína se levanta. Porque a paz, ela não vem de viver muitas vidas, mas de viver uma só, com a verdade, com Deus. E um homem inteiro, uma mulher inteira, o coração é inteiro.
E é aí que nasce a serenidade que o mundo não pode dar. Então não permita que o seu coração, os seus afetos, vivam fragmentados. Todo interior dividido é um interior que não tem paz. É uma pessoa que vive numa guerra silenciosa, que rouba toda a paz, toda a tranquilidade da alma. Aquilo que eu falarei agora para você, eu tenho muita convicção. Todo coração dividido, ou toda pessoa com seus afetos divididos, essa pessoa não encontra paz. Ela vive uma verdadeira guerra interior e, por isso, ela não encontra dentro de si um eixo para organizar a própria vida. Pode estar bem por fora, mas dentro dela há muito barulho, há muito ruído, há muita dor, porque todo coração dividido é um coração que sofre. Porque ninguém suporta por muito tempo viver entre o querer e o dever, entre o sentir e o disfarçar. E a fé que nós praticamos, a fé cristã, é um chamado à inteireza, a esse lugar onde o que se acredita, o que se deseja, o que se faz, tudo isso caminha junto. E ali, dessa experiência de inteireza, de integridade, que nasce a serenidade de quem vive reconciliado consigo, com Deus e com a sua própria história. Então hoje, eu quero dizer para você, pare de se dividir, pare de viver entre o que se mostra e o que se sente, entre o que promete e o que pode dar. A vida ela se torna leve quando o coração deixa de fugir de si. Então não se traia para agradar o mundo. Não viva em metades para ser aceito. A paz não está em ter tudo, mas em ser inteiro. O coração que se unifica, ele se torna um santuário. E é desse lugar que nasce o verdadeiro repouso da alma. E nesse dia, mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor, hoje eu quero pedir que o meu coração volte a ser inteiro. Eu quero viver sem disfarces, sem vida dupla, sem esconderijos. Eu te peço nesse dia, me dá coragem para olhar para dentro e encarar o que ainda está dividido. Me ensina a alinhar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, e que a Tua presença traga paz onde há conflito e luz onde há confusão. Que eu aprenda a viver com verdade, com serenidade, com coerência. E nesse dia, mais uma vez, eu suplico, Pai, faz morada em mim, restaura o meu interior, para que a minha vida volte a ser uma só, a ser inteira em Ti. Nesse dia, mais uma vez, a Tua bênção, para que eu tenha um dia abençoado na Tua presença. Derrama sobre mim, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, a luz do Teu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa jornada para você, muita paz e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.